寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Tailândia e Brunei, Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, talvez vídeos relacionados à Tailândia ou então até mesmo os aliados do Japão na Segunda Guerra Mundial, porque vai ser importante. Beleza? E também, quem puder mandar aquela colaboração, eu agradeço, vão ter benefícios, beleza? Depois eu faço um vídeo explicando melhor isso, beleza? Então, sem enrolação, vamos direto ao vídeo, que hoje, como vocês estão vendo, pelo título já é um negócio polêmico, né? O fato de ser fascista já é um negócio polêmico, ainda mais quando é na Tailândia, né? Mas, enfim, eu vi pessoas querendo que eu fizesse um vídeo sobre ele, então cá está aqui um vídeo sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre Plaek Phibunsongkhram, perdoe a pronúncia. Bem, Plaek Phibunsongkhram, ele nasceu no dia 17 de julho de 1897 e veio a falecer no dia 11 de junho de 1964. Vamos chamar ele de Phibun para ficar mais fácil. Phibun, ele era neto de chinês, porém de origem cantonesa ali do sul da China, basicamente ali perto ali da Tailândia. Então, ele não aparentava tanto ali ter uma aparência chinesa, mas ele sim tinha uma aparência diferente entre os outros tailandeses, mas também não era nada muito gritante. Durante sua infância, ele foi colocado num colégio budista para aprender sobre religião e essas coisas todas, as tradições, mas ele não se identificava muito e ele não conseguia se adaptar muito bem, então ele foi colocado em um colégio militar. E ele terminou seus estudos, adivinha em que ano? Exatamente em 1914. E assim que ele terminou seus estudos, ele já foi enviado ali para a Primeira Guerra Mundial no campo de artilharia. Então ele era basicamente, ele fazia parte ali da artilharia, foi a área que ele se especializou ali no exército. Já voltando ali da Primeira Guerra Mundial, retornando para a Tailândia, ele volta ali com uma certa moralzinha, mas depois ele é enviado à França para poder treinar ali com o exército francês, para aprender novas coisas, passar novas coisas. E não se sabe ao certo o ano em que ele retorna da França, porém em 1928 ele tem uma conversa com o rei da Tailândia ali na época, e ele já chega ali com certo destaque porque o rei dá um título nobre e honorário para ele chamado de Long. E então ele começa a passar a usar esse título como o nome dele. Então ele começou a se chamar Long Plaek Phibunsongkhram. Pois é, nome longo, né? Mas ele exigia que o título viesse primeiro que o nome dele. Então, para as pessoas se direcionarem a ele, tinha que chamar de Long. Isso seria basicamente um Sir na Inglaterra. Então, Sir, sei lá, um nome aí. Sir Winston Churchill, pronto. Entende? É como se Winston Churchill tivesse colocado Sir antes do nome dele. Enfim. E já em 1932, ele consegue reunir um grupo ali de soldados, comandantes e oficiais para fazer uma revolução na Tailândia. Mas não é uma revolução de fato ainda. É só uma reforma na monarquia, porque a monarquia até então era uma monarquia absolutista, e eles então conseguiram transformar isso em uma monarquia constitucional. E nesse mesmo ano de 1932, ele estava vendo algumas filmagens, e entre elas o desfile de Roma de Benito Mussolini, no qual ele ficou maravilhado e encantado ali pelo movimento fascista,
e até mesmo pelo próprio Mussolini, a posição que ele ocupava, e ele pensou, por que não? E a partir desse momento, já que ele tinha um certo grau ali na Tailândia, ele começou a fazer umas propagandas, e ele começava a se autoglorificar e já estava ali começando a convencer as pessoas de que os chineses ali eram o problema da Tailândia. E também não só isso, mas algumas propagandas iguais. E ele também adotou a saudação romana para ele. Só que isso não foi muito bem visto ali por alguns tailandeses e até mesmo próximos a ele, justamente pelo fato da saudação romana, como o próprio nome já diz, ser algo estrangeiro e não ser algo propriamente tailandês. Tempo vai, tempo vem, até que chegamos em 1938. E a oportunidade bateu na porta e ele abriu e aceitou. E qual foi essa oportunidade? Bem, simplesmente a melhor oportunidade de todas para alguém que quer governar um país. Primeiro, ele foi nomeado ao cargo de primeiro-ministro ali da Tailândia, até então Sião, que isso vai ser importante. E não só isso, mas como ele também foi nomeado como chefe geral do Exército Real Tailandês. Então, ele literalmente controlava o exército de toda a Tailândia. Vocês não estão entendendo isso. De toda a Tailândia. Aí o golpe já estava aí, né? Ele não precisou nem de muito esforço para dar o golpe. E aí ele começou algumas reformas bruscas mesmo. E também algumas perseguições aos chineses. Lembra que eu falei que ele estava culpando os chineses pela pobreza do país? Então, chega a hora deles... Tem a noite dos cristais deles ali, né? Então, ele começou também a fazer algumas mudanças, como sempre glorificar a bandeira, glorificar o hino, todo mundo ter o mesmo idioma padrão, e quando eu digo isso deixar o dialeto de lado e falar de uma forma mais simples, fazer propaganda até mesmo contra as roupas tradicionais tailandesas, e começar a exaltar as roupas ocidentais, né? No caso as roupas ali da Europa. E a partir daí ele ficou comandando o país. Em 1939 ele não fez grandes mudanças, ele ainda continuou com a saudação romana e continuou exigindo que as pessoas glorificassem ele. E em 1940 ele começa ali a tomar o seu lado ali na Segunda Guerra Mundial, que, né, pela ideologia vocês já devem saber qual que é, né? Mas até então a Tailândia era um país neutro. Mas enfim, já em outubro de 1940, ele já estava ali vendo a fraqueza da França ali na própria Europa e pensou, se a França caiu ali, por que ela não vai cair aqui também? Porque ele queria, assim, ocupar os territórios que era do Império Sião, né, que era o Vietnã, Laos e o Camboja. Então, não deu outra. Ele acabou invadindo ali a Indochina francesa e em 1941 eles ganham ali dos franceses. Parece que a França é ruim, hein? Perdeu na Europa e perdeu no Oriente. Só que ele não contava com um porém. E qual era esse porém? O Japão também já estava invadindo. E quem foi que fez o acordo de paz entre Tailândia e França, acordo de paz entre aspas, entre Tailândia e França, foi o próprio Japão. E o Japão foi que passou a ocupar a Indochina francesa. E o Phibun, ele estava ali com um certo medo do Japão, porque ele viu que o Japão já estava forte. E no dia 8 de dezembro de 1941, meia hora antes de Pearl Harbor, o que o Phibun estava com medo aconteceu. O Japão invadiu a Tailândia. E quanto tempo durou essa invasão? Um dia. Sim, um dia. Porque no dia seguinte eles já estavam ali fazendo uma aliança militar, justamente pelo fato de que os dois tinham algo muito em comum. Os dois detestavam a China e queriam tomar a Malásia e a Birmânia, então por que não fazer uma aliança? E já em janeiro de 1942, ele entra de fato para o eixo e declara guerra aos aliados. Com isso, a própria China ali, que estava literalmente do lado ali da Tailândia, praticamente.
Só que em 1944 ele acaba renunciando. E depois, né, que a guerra acabou, ele, entre aspas, ele foi levado a julgamento, né? Só que o que a Inglaterra queria não aconteceu. Ele não foi preso. A Inglaterra tentou puxar uma ação contra a Tailândia, onde eles queriam invadir a Tailândia, só que os Estados Unidos não deixou. Já em 1947, Phibun organiza um outro movimento revolucionário chamado Tailândia Livre, e onde ele novamente toma o poder. E como já estamos na Guerra Fria, ele mantém ainda o fascismo e ele volta impondo muito mais medo e impondo outros dois inimigos, o comunismo e a China, que estava ali já na Guerra Civil, que estava ali já para cair. E em 1950, ele manda ali a Tailândia para a Guerra das Coreias, justamente porque ele tinha treta com a China. Então, e novamente, em 1950, ele voltou a perseguir todos os chineses que estavam ali na Tailândia e deportou um monte deles e proibiu a entrada ali de qualquer tipo de chinês que existe. Não importa se o chinês estivesse vindo do Camboja, do Laos, da Birmânia, do Japão, não entrava na Tailândia mais. Só que como ele estava ali amiguinho dos Estados Unidos, por ter ido à Guerra das Coreias ao lado ali dos americanos e da ONU, os Estados Unidos jamais ia permitir um ditador, né? Nossa, os Estados Unidos permitindo um ditador? Não, jamais. Então, ele foi lá e fez um esquema de democracia, falando assim, olha, Estados Unidos, aqui é democrático, aqui todo mundo vota, todo mundo é livre. E daí os Estados Unidos, não, beleza, beleza. Só que tem um porém, todas as eleições ele ganhava. E ele ficou até 1957 no poder. Ainda em 57, ele começou já a desrespeitar toda a monarquia, começou a querer ir republicanizando a Tailândia, dizemos assim. Então o exército se juntou, o exército real tailandês se juntou e foi para cima dele. E obviamente que ele não foi nada burro e vazou para o Camboja. Depois de pouco tempo, ele vazou para o Japão. E daí do Japão ele tentou voltar para a Tailândia, só que estavam negando a entrada dele no país, então ele foi para a Índia, onde ele tentou ser um monge. Só que não deu certo, então ele voltou para o Japão e ficou até o dia 11 de junho de 1964, onde ele veio a falecer de insuficiência cardíaca e ele foi cremado no Japão e suas cinzas foram levadas de volta à Tailândia, junto com as suas medalhas que ele ganhou ali enquanto ele estava no exército e no poder. E agora é que vem a parte mais irônica do vídeo. Sabe onde as cinzas dele foi deixado? No Templo da Democracia que ele mesmo fundou, que não era nada democrático. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu também agradeço. Passe esse vídeo pro seu amigo. Fala assim, existia um cara ali na Tailândia, um país tropical ali, que os caras falavam que era facho, levantava a mão. Você falava que facho pardo não existe. Então, vê esse vídeo aí do tailandês que era fascista. Beleza? Compartilha, mostra para todo mundo aí. E último recado. Assim que esse vídeo pegar 500 views, eu vou fazer um documentário sobre ele. E quem puder, novamente, ajudando com o Pix, como um colaborador, eu vou deixar o nome de vocês tanto na intro do documentário, quanto no final do documentário como um colaborador. Beleza? Depois eu faço um vídeo explicando melhor as vantagens de ser um colaborador do canal. Tranquilo? E segue lá no Insta, minhas redes sociais vão estar aí embaixo, beleza? Enfim, falou e fui!